em empréstimos por empresas financeiras, principalmente idosos e aposentados. Também tem ação incisiva em relação a um Pix mais seguro após uma audiência, inclusive uma audiência pública promovida por ele. É autor de um projeto de lei que faz agressores perderem o FGTS para a reparação financeira de mulheres agredidas. E a gente conversa então, Reinaldo Cafeu, com o deputado federal delegado Antônio Furtado. Caro deputado Antônio Furtado, aqui Reinaldo Cafeu, na mesa também comigo o Ricardo Bizarra. Muito bem-vindo aqui ao Cidade 360. Meu caríssimo Reinaldo, inicialmente bom dia a você, bom dia a todos que estão na mesa. É uma enorme satisfação, como representante do Estado do Rio de Janeiro, estar hoje aí com vocês na Rádio Cidade. Muito obrigado, inclusive agradecemos aqui o Kleber Santos, que fez aí a mediação para que a gente pudesse ter essa entrevista. Meu caro deputado, os idosos são alvos fáceis aí nesse crime relacionado ao empréstimo consignado. Como é que é possível trabalhar na prevenção, reduzir esse aliciamento aí por empresas financeiras? Veja, meu caro Cafeu, na prevenção realmente é um pouco mais difícil. É claro que muitos dos golpes que vitimizam os idosos nessa parte financeira acontecem por uma certa vulnerabilidade. O idoso, ele gosta de conversar e ele é um alvo realmente preferencial dessas instituições financeiras que muitas vezes utilizam métodos criminosos. Por quê? Porque ligam para o idoso, ele é enganado, quando ele recebe a ligação, a grande maioria dos idosos do país tem um benefício que é de cerca de um salário mínimo de aposentadoria ou pensão. Quando liga alguém para ele dizendo o seguinte, olha, parabéns, ele pergunta, parabéns por quê? Porque o senhor está com 5 mil na sua conta. Aí ele pergunta, do que se trata? Por que entrou esse dinheiro? Não, isso são atrasados que o senhor tem. O que o idoso faz? Ele gasta o dinheiro. Eis que, na verdade, não era atrasado nenhum. Era um empréstimo. E ele só fica sabendo disso no mês seguinte, quando ele vê que está sendo descontado de forma consignada prestações que podem levar, às vezes, 5, 6, 7 anos. Isso é um absurdo. Eu, como delegado de polícia e deputado federal, não aceito. É um caso que acontece em todo o Brasil. E eu fiz uma audiência pública no sentido de entender como é que funcionava essa mecânica. Nós entendemos, chamamos outros delegados, advogados, representantes de órgãos públicos, e a partir daí eu entrei com um projeto de lei para criar o crime de empréstimo consignado fraudulento. Veja só, o número desses casos vem aumentando muito no Brasil. Em 2019, eram cerca de 40 mil idosos que fizeram reclamação no portal do consumidor. O número, no ano de 2020, quando começou a pandemia, ele mais que dobrou. Foi um aumento de 120%. Logo, é uma epidemia em todo o Brasil de idosos sendo enganados. Imagina só, amigo, o desespero de um idoso ao perceber que, sem querer, contraiu um empréstimo. Além, obviamente, de ter que entrar com uma ação civil de reparação, o que leva tempo, esse idoso, muitas vezes, ele percebe que é um empréstimo, não quer o empréstimo, quer devolver o dinheiro, não consegue. Ficam colocando, puxando, jogando o idoso de telefone para telefone e nunca querem receber o dinheiro. Por quê? Porque querem realizar aquele empréstimo a ferro e fogo. Na minha opinião, isso deve ser considerado crime. Eu já coloquei uma pena. Primeiro, acrescentar ao Código de Defesa do Consumidor um novo artigo, o artigo 66A, que prevê que, em regra, a pena para quem realizar esse empréstimo fraudulento, às vezes até falsificação de documentos do idoso, o idoso é sempre uma vítima para essas entidades ou criminosos. Pois bem, a pena, em regra, é 2 anos se não for idoso. Se for o idoso a vítima, a pena pula para 4 anos, idoso ou deficiente. É dessa forma, batendo em quem não presta, no sentido de agravar punições, que nós vamos defender os idosos do nosso país que merecem respeito. Agora, deputado, eu observo também uma questão de causa, que é um comércio de banco de dados. Não obstante a Lei Geral de Proteção de Dados impedir isso, o assédio diário, não somente dos idosos, é muito grande. E aí você pergunta, né, acontece comigo, inclusive, da onde você conseguiu minha informação? A pessoa desliga na cara, ou então fala, olha, foi o INSS que cedeu essa informação. No teu projeto, em tudo que está tendo discussão,
há um trabalho também para respeitar os dados das pessoas, porque assim, o sujeito se aposentou hoje, deu 30 dias, já tem alguém ligando para ele para oferecer o crédito consignado. Quer dizer, é um vazamento direcionado de informação. Como é que vai combater essa questão para cumprir a legislação? Na minha opinião, meu caro Cafeu, existem pessoas dentro do INSS que estão envolvidas, porque devem, obviamente, ter ganhos ilícitos. Realmente, o que você falou é algo inquestionável. Às vezes, a pessoa não se aposentou ainda, tá? E acontece de receber essa ligação já de olho naquele benefício, e o idoso é muito enganado. Esse projeto de lei ele é só para tipificar, ou seja, tornar crime esse empréstimo consignado fraudulento. Que é, como é que vai acontecer? Se for colocado na conta do idoso o dinheiro sem ele pedir, já é crime de empréstimo fraudulento. Se forem utilizados documentos falsos ou que ele não forneceu, algum tipo de fraude como essa, de ligar, de enganar o idoso, abordar o idoso na rua, entra aqui, conversa com a gente, eles são muito atenciosos, muito solícitos, porque um arapuca está ali para que o nosso idoso tenha um prejuízo que ele não merece ter, especialmente numa fase tão sensível da vida, onde as despesas já, por decorrência natural, acabam aumentando. Muitas vezes o idoso é um arrimo de família, então ele ajuda os netos e ajuda os filhos, e muito idoso, como eu já expliquei, ele fica desnorteado. Sim. É por isso que a gente tem que proteger. Em relação a essa parte aí dos dados, não há dúvida nenhuma, a gente tem uma lei de proteção de dados, mas como toda lei, ela demanda fiscalização. E aí eu aproveito o seu programa de enorme audiência para fazer um apelo. Você, ouvinte, que está aqui hoje, tomando ciência dessa nossa conversa, toda vez que acontecer um fato como esse, denuncie, vá à delegacia. Nas delegacias, nós não estamos unicamente esclarecendo aquele caso de crime que a pessoa foi vítima. Nós estamos impedindo que outras pessoas passem por isso. Por quê? Porque a partir do momento que a polícia investiga, ela vai chegar até as quadrilhas e ela vai prender os responsáveis, o que beneficia a sociedade como um todo. Agora, deputado, uma vez que a lei seja definitivamente implementada, o autor ele vai ter uma penalidade tipo prisão, ou vai ser aquela velha história que nós já conhecemos, que paga ali meia dúzia de cestas básicas e resolve todo o problema? Cafeu, eu tenho ódio mortal dessa situação de cesta básica. Coisa séria, situações de graves violações não podem ser resolvidas com cesta básica, com advertência ou com multa. Tem que ser cadeia. Por quê? Porque se não for assim, felizmente essa marginalidade hoje no Brasil, ela praticamente não tem freio. O projeto de lei que eu propus não tem nada de cesta básica. Se for idoso, que é a vítima que a gente mais vê sofrendo os efeitos das ações dessas organizações criminosas, a pena chega a 4 anos. É possível até uma prisão em flagrante. Eu vou citar para você um exemplo. Uma mudança que aconteceu na minha legislatura. Pessoas que defendem a causa animal sabem que até 2018, quem feria um animal, quem matava um animal, seja doméstico ou efetivamente da nossa fauna em geral, a pena era ridícula. Eram poucos meses, chegava a 1, 2 anos, GCRIM ia para o juizado, ou seja, a pessoa podia pegar, por exemplo, como é comum no estado do Rio de Janeiro, tem pessoas que detestam o gato do vizinho, vão lá, colocam um chumbinho na comida, o animal morre, e aí a polícia descobria isso, sabia quem tinha feito o fato, o autor ia na delegacia, assinava um termo de compromisso de comparecer no juizado e fim de papo. Eu vi isso com muita tristeza na linha de frente, nas delegacias. Como legislador, logo em 2019, houve um projeto que eu apoiei de aumentar a pena. Então, o que aconteceu? Pena que era de 2 anos para maus tratos de animais, passou a ser de 4. Qual é a vantagem disso? Ora, o delegado de polícia agora tem o poder de prender em flagrante quem esteja praticando crime. E ele vai perceber, de acordo com o caso concreto, se ele fixa ou não uma fiança para aquele criminoso. Pode ser que, se ele olhar a ficha e notar que ele já tem várias passagens criminais pelo mesmo tipo de crime, eu, nas delegacias, não dava fiança. Porque se o indivíduo é um criminoso profissional, eu não posso permitir que ele volte à sociedade. Se o juiz quiser depois soltar, é problema dele. Mas eu entendo que a prisão é importante. Essa mesma metodologia eu quero importar para a questão dos crimes
de empréstimo consignado fraudulento, que eu espero que em breve possam estar aí protegendo a nossa melhor idade. São 7h27, estamos entrevistando o deputado federal Antônio Furtado. Ricardo Bizarra, para sua pergunta. Deputado, bom dia. A gente sabe que quanto mais a demanda, abre-se então, em qualquer portinha do nosso centro da cidade, em todas as cidades do interior, uma empresa de empréstimo consignado. Para a abertura de uma empresa dessa, existe uma burocracia? Não existe? É simples? Qualquer pessoa pode abrir? Porque isso vai infestando as cidades. Qualquer portinha que você tem uma empresa dessa, né? E não há, por exemplo, uma fiscalização atuante. Eu queria saber dessa fiscalização na abertura dessas empresas de empréstimo consignado e também como que é o processo de investigação dessas empresas pela Polícia Federal. Se é um processo simples, burocrático, leva tempo. Eu queria que você respondesse essas duas perguntas para a gente. Bom, meu caro Bizarro, a gente tem que entender o seguinte. Obviamente que o país precisa de empresas para que haja geração de empregos e, a partir daí, impostos são arrecadados e a gente forma o que eu chamo de um círculo virtuoso. Especialmente na pandemia, nós vimos as dificuldades de muitas pessoas que perderam seus empregos e a situação ficou difícil e o governo teve que criar um auxílio emergencial. E isso tem que vir, obviamente, de algum lugar, esse recurso. Mas empresas que são abertas com o intuito de lesar o consumidor, isso não. Na minha opinião, tem que ser fechada imediatamente. Mas qual é o grande problema? Eles acabam operando à margem da lei, utilizando a dificuldade que muitos dos idosos têm, no sentido de denunciar o golpe, o que tem que ser feito com brevidade, no sentido de entrar com ações. Se isso é fácil para quem, se isso já é difícil para quem não é idoso, imagina para quem é. Então, respondendo a sua pergunta, primeiro, o Banco Central é o grande responsável pela fiscalização dessas empresas, já que elas trabalham no sistema de financiamento e de empréstimo. Cabe ao Banco Central fazer com que haja uma fiscalização rigorosa. E, a princípio, não é atribuição da Polícia Federal a investigação de crimes que, porventura, sejam praticados ou pelas instituições ou por prepostos. Eu não sei se você sabe, mas normalmente tem bancos maiores que contratam, dão uma comissão para que pessoas que não são diretamente ligadas aos bancos consigam realizar os empréstimos. Isso varia de 10% a 15% do valor do empréstimo. E é aí que começa essa grande picaretagem. Por quê? Porque o idoso, muitas vezes, ele não quer empréstimo. O que adianta ele pegar 5 mil e ter que pagar 15, 20, parcelado em 80, 90 meses? Mas vem esse pessoal e começa a enganar o idoso. Detalhe, tem casos que o idoso até quer o empréstimo. Ele vai lá, ele assina e pega o dinheiro. E aí ele passa os 80 meses pagando. Quando chega no último mês, que ele já até faz uma festa para comemorar, se ele conseguir, simplesmente entra um novo valor na conta. Ele falou, peraí, mas eu não pedi, eu não quero esse dinheiro. Não, você pediu sim. Lá atrás, quando você assinou o contrato do primeiro, já dizia que automaticamente, ao terminar de pagar, entrava um outro. Então veja como a gente tem hoje no Brasil uma situação insustentável. É por isso que eu quero criminalizar essa conduta. Eu quero deixar claro que, através da punição, o Brasil ele cuida da sua melhor idade. E essa fiscalização ela não cabe à polícia. A polícia cabe investigar os casos de crime. A fiscalização, na minha opinião, ela tem que passar pelo Banco Central e tem que passar também pela FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos. Porque é aquela coisa, quem tem o ônus, quem tem os lucros, ou melhor, quem tem o bônus, quem tem os lucros dessas transações financeiras, tem que ter também o ônus, ou seja, tornar as transações seguras. Isso é muito importante. E, caso isso não aconteça, caberá ao idoso ingressar com uma ação de responsabilidade civil. Pode procurar a Defensoria Pública, que certamente está presente em quase todos os municípios do país. Agora, não dá para deixar isso para trás, porque quando nós agimos, dizem, e isso começou com Martin Luther King Jr., pior do que o grito dos maus é o silêncio dos bons. Nós precisamos efetivamente cobrar os nossos direitos.
Precisa ter um disciplinamento em relação a esses correspondentes. Eu conheço correspondentes idôneos que fazem um trabalho de intermediação que facilita a vida das pessoas, mas tem também aqueles que querem cumprir metas, inclusive, por vezes, cobrando até taxas irregulares. Mas para a gente fechar a entrevista, deputado Antônio Furtado, também a questão do Pix veio para facilitar o dia a dia das pessoas, né? Essa transferência instantânea, uma resposta do sistema até o avanço daquela questão envolvendo o WhatsApp, que também vai ser implementado. Então, não obstante você agora poder ter menos dinheiro no bolso, isso também virou uma forma de golpe, de crime, de sequestro relâmpago. Eu sei que o senhor também é muito caro em relação a essa questão. O que o deputado vem fazendo e o que já conquistou, que conseguiu em relação ao PIX, ou seja, o disciplinamento e a trava aí para que as fraudes sejam pelo menos reduzidas? Bom, nós já tivemos uma grande vitória graças à atuação hoje da Câmara Federal, numa audiência pública que eu promovi, ao perceber que, primeiro, o PIX foi uma grande ideia, foi uma ideia abraçada pelos brasileiros. Nós temos milhões de transações todo mês, onde de forma rápida, de forma barata ou até gratuita, as pessoas conseguem pagar contas e fazer transferências, e isso mudou muito a forma da gente ver os bancos. Parabéns ao Banco Central, mas como na audiência pública eu alertei, os bandidos passaram a utilizar algo bom e quiseram abraçar o Pix para eles. E o que começou a acontecer? Ora, os sequestros relâmpagos não são novos, eles são casos clássicos que acontecem há anos e anos, mas infelizmente agora o Pix está sendo utilizado como uma ferramenta, o que dificulta até, no primeiro momento, a investigação e prisão dos bandidos. Por quê? No passado, para acontecer o ganho ilícito de um sequestrador que realizava um sequestro relâmpago, ele, obviamente, capturava a vítima, colocava num carro, depois pegava o cartão dessa pessoa, seja de débito, normalmente era de débito, e ia num caixa eletrônico à noite, e ele, pelo menos, tinha que se expor. Caixas eletrônicos têm câmera de vigilância, passava uma viatura do lado, era mais perigoso. Hoje não. Hoje ele captura a vítima dentro do carro, através do celular, ele conseguia, antes da audiência que eu promovi, fazer o quê? Transferências altas, às vezes 30, 40 mil no horário noturno. Pelo amor de Deus, quem é que vai transferir 40, 50, 60 mil reais da sua conta às 3, 4 horas da manhã? Isso não tinha lógica nenhuma. Então, na audiência pública, eu fiz esse alerta, a audiência aconteceu em agosto. Para nossa alegria, no dia 4 de outubro, o Banco Central anunciou as medidas e as implementou. Hoje, graças a essa audiência e os nossos questionamentos, em todo o Brasil, o Pix tem um limite de R$1.000, do horário de 20 horas até as 6 horas da manhã. Isso já dificultou a vida dos bandidos. Além disso, a transação, em regra, podia ser concluída em 30 segundos. O que acontece agora? Eles demoram um pouco mais. E há outro fato importante, que em breve vai ser implementado, a reversibilidade do Pix. Se a pessoa perceber que caiu num golpe, ela pode informar isso e aquela transação que já estava concluída, caso, obviamente, o golpista não tenha ainda retirado o dinheiro volta para a conta de quem fez a transferência. Tudo isso é muito importante. Precisamos dar segurança. A internet, a tecnologia, ela veio para ficar, para facilitar a nossa vida e não facilitar a vida do bandido. É por isso que eu digo, nós precisamos aprimorar essas ferramentas. E agora, a pergunta que eu faço a você, e se a pessoa perdeu o dinheiro para um golpista, o que ela pode fazer? Ela vai ter o dinheiro dela de volta ou não? Veja, os bancos, obviamente, têm uma resistência em devolver esse dinheiro. Dizem que a culpa foi da vítima, que não teve cuidado, que transferiu porque quis. Embora haja na justiça muitas decisões favoráveis aos bancos, há juízes que entendem que não, que a cadeia de segurança do banco deve englobar também esse fator de golpes envolvendo o Pix. O que eu quero dizer é que realmente a prevenção é a nossa melhor arma. Se nós tivermos cuidado, se nós nos informarmos e não transferirmos essas quantias para qualquer pessoa que às vezes tenta um ardil, um artifício fraudulento, a gente vai ter mais sorte. Para concluir, eu quero dizer o seguinte, veja o país que nós vivemos. Eu sou delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro há mais de 10 anos. Anteontem eu descobri que estavam usando a minha foto
num telefone que não me pertence para solicitar às vítimas, como se fosse eu pedindo, para que fizesse transações de Pix para o nome de uma pessoa que, obviamente, nada tem a ver comigo. Eu cientifiquei esse fato para a Polícia Legislativa Federal na Câmara e a investigação já começou e eu sempre faço esse alerta. Faça o registro, porque a partir daí você consegue que a delegacia de polícia encaminhe um ofício para a operadora, vai bloquear aquele telefone, também é encaminhado ofício para o Facebook, que hoje administra o WhatsApp, também tem o bloqueio do Zap, e depois a polícia vai investigar e vai chegar, vai prender esses indivíduos inescrupulosos que querem, de uma forma fácil, retirar um dinheiro que às vezes se levou a vida inteira para conquistar. Perfeito. Esse é o Antônio Furtado, deputado federal pelo PSL. Muito obrigado pela sua entrevista e parabéns pelo trabalho aí representando a população, meu caro deputado. Meu amigo, eu agradeço a você, a toda essa maravilhosa equipe da Rádio Cidade. Contem comigo. Esperamos que juntos possamos fazer um país cada vez melhor. Obrigado e um ótimo final de semana. Para você também, são 7h38. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco